E aí galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz gravando mais um vídeo aqui para vocês. O vídeo de hoje é mais um pensamento filosófico no conceito das artes marciais, pois muitas das coisas que eu aprendi nesses tempos envolvendo o termo arte marcial ou como se ensinar as artes marciais gera muitas controvérsias, porque muitos lugares que eu aprendi, muitas pessoas que passaram pela minha linha de ensinamentos, ou que me ensinaram no caso, umas preferiam muito teoria, outros preferiam muito prática, umas preferiam a junção das duas, e foi lapidando e constituindo o meu caráter marcial nos dias de hoje. E esse vídeo em si é mais umas perguntas do que respostas, porque, para quem não sabe, eu sou uma pessoa que tem uma certa bagagem, uma certa relevância no conteúdo marcial, porém eu sempre priorizei ou gostei mais da área de quesito teórico. Por quê? Muitas das coisas que a gente se aprende, se ensina e se aplica para os outros, a gente faz o conceito prático. Só que sem o conceito teórico, nada funciona. Ou, vou até explicar no conceito filosófico, no mundo das ideias. Se você não pensa, se você não gesticula, se você não mentaliza o que você vai constituir, ou como você vai criar e fazer aquela coisa, a ação não funciona. Então, o conceito até desse pensamento que eu estou passando se remete mais ou menos a isso. Então, para você saber ensinar ou saber o que fazer, você tem que ter a teoria bem pautada, bem escrita e bem registrada. Então, não adianta de nada você querer ensinar combate, querer ensinar certos golpes, se a teoria sua, junto com a prática, que tem que estar ligado, não for eficiente. Então, uma coisa, querendo ou não, se interliga à outra. A teoria não funciona sem prática e a prática não funciona sem teoria. Porque, citando um exemplo de um golpe, de um chute, quando a gente vai ensinar o conceito de chutes nas artes marciais, principalmente voltadas ao Taekwondo, ao Hapkido, como eu sempre falo, você tem que ter todo um embasamento, um fundamento da parte da fisiologia, da fisionomia específica do seu corpo, como você vai fazer a movimentação, como você vai rotacionar o seu pé, girar o seu quadril, fazer a movimentação para chutar e voltar. Então é uma sequência de fatores que tem que ser constituídos na teoria para funcionar a prática. Porque se você for parar para analisar o conceito prático, chute, o chute pode ser constituído e direcionado em vários ângulos. Então, chute para frente, chute de lado, para cima, para baixo. O movimento que você fez com a perna acertou uma coisa, resumindo, é um chute. Agora, você diagnosticar isso para definir a diferença de um chute para outro, ou como funcionaria melhor essa técnica deste chute, para ele ser mais eficiente no quesito de combate, é aí que a teoria entra, para ter todos os fundamentos, todos os quesitos pedagógicos para você desenvolver o máximo possível com o mínimo de dano possível, porque querendo ou não, todo mundo que treina sabe que quanto mais você treina, você tem muito mais chances de lesão, você se lesiona e se machuca com mais frequência, tanto que, até no caso meu, um monte de dedo quebrado, o ombro deslocou 2 vezes, saiu do lugar, braço quebrado, dente, perdi 2 vezes os dentes lutando. Então você vai sofrer com isso, só que você lapidar ou constituir uma sequência que fique mais adequada para você ensinar, que encurte um pouco os danos nesse quesito, porque querendo ou não, luta é contato, você vai se machucar querendo ou não. Só que, resumindo bem esse quesito, teoria sem prática não funciona e vice-versa, prática sem teoria não funciona. Então, diagnosticando e constituindo os golpes e as técnicas, fica muito mais fácil, muito mais pedagógico você ensinar, você passar conhecimento adiante. E outra coisa que é bem importante, você ter isso registrado, constituído e organizado, do que você passar tudo aleatório. Porque você pode ensinar muitas coisas, até vou falar no teor do Hapkido. Tem chute, soco, defesa pessoal, imobilização, torção, quebramento, armas, rolamentos, quedas, saltos, Rian, por aí vai. Muita coisa que você pode passar e deve passar para os seus alunos. Só que se você não tiver isso diagnosticado e constituído de como passar o período certo para explicar cada coisa, ou moldar isso para os alunos aprenderem e absorverem no tempo certo, sem se afobar, sem passar do ponto, as coisas que têm que ser diagnosticadas e feitas no período certo. Então,
Tudo isso se envolve o conhecimento teórico e prático. Eu, pela experiência própria minha, eu sei qual que é o melhor período, digamos assim, que aquela pessoa pode absorver melhor um conteúdo. Claro que depende de períodos e períodos, porque são pessoas diferentes, então cada corpo é um corpo, cada caso é um caso. Peço perdão pelo barulho que o vizinho começou a cortar a grama. Mas é isso. Teoria não funciona sem prática e prática não funciona sem teoria. Resumindo o vídeo, é este tópico que eu quero passar para vocês hoje, tá bom? Então, futuramente eu vou fazer um vídeo mais detalhado explicando esse conceito e mostrar o porquê tem que ser assim ou deve ser feito da melhor maneira possível a teoria com a prática, tá bom? Agradeço todo mundo e até o próximo vídeo.